Rótulo. Rótulo é um problema na vida das pessoas. Rótulo é realmente um problema e não deveria ser, né? Não deveria ser. Rótulo é a identidade do produto. É a única forma que a indústria encontra de comunicar com o consumidor. E, infelizmente, existem estudos brasileiros mostrando que a maioria da população não sabe interpretar o rótulo. Olha, que interessante. Essas mudanças que surgiram, você as considera mudanças boas, necessárias ou não? Como que você observa? São mudanças extremamente necessárias. Eu acho que o que acontece é que a Anvisa tem visto as principais dificuldades dos consumidores e, com base nisso, desde 2002 já existe toda a regulamentação de rotulagem de alimentos. Okay. A mudança mais recente foi agora, foi publicada em fevereiro desse ano e se refere à necessidade das empresas, das indústrias informarem sobre a presença da lactose, uma vez que a intolerância à lactose é um achado extremamente comum, principalmente na população adulta. Entendi. Existem algumas regulamentações mais antigas. Em 2015 também, a Anvisa determinou que é extremamente importante, necessário e obrigatório que as indústrias informem sobre os principais alimentos alergênicos. Então, são mudanças importantes e que, à medida que o tempo vai passando, de acordo com as necessidades do consumidor, a nossa agência fiscalizadora vai incorporando essas novas Você até falou regras. isso, tem uma pergunta que chegou aqui. Sim. Você pode mandar seu nome e o nome da sua cidade. Tem como falsificar o selo da Anvisa? Falsificar, no mundo que a gente vive, tudo é possível, né? Mas a Anvisa, além de regulamentar, ela tem uma ação fiscalizadora. Então, vira e mexe, a gente encontra produtos, lotes de produtos que são retirados do mercado. Sim. Então, tudo é possível, mas existe, teoricamente, esse poder fiscalizador. Sim. Certo? Então, ensina a gente a observar. O que a gente tem que observar quando a gente pega um produto? Bem, então vamos lá. Os passos, passo a passo. Passo a O que é a passo. primeira coisa que a gente tem que observar quando peguei o produto? Eu estou precisando desse biscoito. Ok. Aí eu chego lá, tem o biscoito que eu quero, pego o pacote, O que eu tenho que observar ali? Tá, eu trouxe até um modelo ilustrativo, dá para focar bem? Quer que eu... Deixa eu ficar com ele aqui, Talvez e aí você vai falando. eu vou mostrar. Eu vou ter que apontar aqui para que as pessoas possam entender melhor. Bem, qual que é a primeira informação necessária que deve ser buscada no rótulo do produto? A quantidade, porção. A porção do produto normalmente ela vai vir em gramas ou em ml. Sim. Só que isso para o consumidor é difícil de entender, né? Quantos biscoitos eu tenho em 30 gramas? Sim. Então, por esse motivo, entre parênteses, vem o correspondente em medida caseira. E aí vai vir 30 gramas do biscoito corresponde a 5 biscoitos, ou se for um pão integral, a um pão integral e meio, ou se for uma farinha, 2 colheres de sopa. Então essa é a primeira informação que tem que ser buscada, porque às vezes é comum as pessoas confundirem e achar que as informações contidas no rótulo se referem ao pacote de biscoito. Não, todas as informações contidas ali se referem a essa quantidade. Porção. Aquela porção que está ali. 5 biscoitos, por exemplo, aí vem o valor energético, tudo referente aos 5 biscoitos. Que deveria, então, não adianta você inclusive... comer o pacote inteiro, que aí você vai ter problema. Exatamente. Que deveria, inclusive, ser a porção ingerida em um determinado momento do dia. Entendi. Ok? Então, aí a gente tem todos os componentes ali obrigatórios, carboidratos, proteínas, gorduras, fibra e sódio. Todos os alimentos encontram isso. Para aquela porção. Para aquela porção, exatamente. Em gramas ou miligramas. Na frente tem a porcentagem de VD, que é o que é mais difícil de entender e que fornece informações extremamente necessárias. O que é VD? VD é o valor diário, é a necessidade que eu preciso de energia no dia, de caloria no dia, de proteína no dia. Então ali, quando eu tenho percentual de VD, eu tenho quantos por cento que aquela porção me dá em relação ao que eu precisaria no dia. Então, se eu tenho, por exemplo, calorias corresponde a 20% do VD, significa que naquela porção eu já estou ingerindo 20% do que eu precisaria em todo o dia. Então, se eu ingerir 5 vezes aquela porção, pronto, eu já ingeri toda a minha necessidade calórica naquela quantidade. E esse percentual é importante a gente observar, porque, por exemplo, o sódio. Se eu tenho lá um alimento que tem 3% do VD de sódio, eu sei que menos que 5% é um valor baixo de sódio. Se eu tenho mais que 20%, é um alimento que tem alto teor de sódio. Quando eu tenho entre 5 e 20, eu tenho um valor intermediário. Então esse percentual pode ser alguma regra para a gente observar em todos?
Sim. Até 5% seria baixo. Sim. De 5 a 20, intermediário, acima de 20, alto teor. Em relação à proteína, gordura. A todos os nutrientes, tá? Então vai depender do objetivo da pessoa. Sim. Eu tô vendo o rótulo porque eu sou diabético, eu tenho que me atentar então à quantidade de carboidratos. Sim. Eu sou hipertenso, então eu tenho que me atentar à quantidade de sódio. Eu estou querendo emagrecer, então eu tenho que me atentar à quantidade de calorias. Aí, o que seriam gorduras totais? É a quantidade de todos os tipos de gordura presente naquela porção, certo? Gorduras saturadas, a diferença é gordura trans. Gordura saturada, não é? Gordura saturada normalmente são gorduras de origem animal. Já foi pior. Hoje em dia a gente sabe que carboidrato está sendo mais vilão do que gordura. Existe essa mudança. Então é uma gordura que todo mundo tem que ingerir em determinada quantidade. Agora, a gordura trans é uma coisa que não deveria ser ingerido. Tanto é que não tem valor estabelecido de VD. Teoricamente, a gente teria que ingerir 0% de 0 gramas de gordura trans. Mas Sim. é uma informação necessária no rótulo. Então, se você vê um alimento que tem gordura trans, já é um alimento de baixa qualidade nutricional. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.